A gente passa, então, para a terceira mesa do dia, dedicada a retomar a memória de alguns ex-alunos. Queria convidar para a mesa a professora Nízia Trindade Lima, o professor Michel Missi, a professora Luciana Veiga, e até o presente momento, eu acho que a professora Isabel Lustosa não chegou, mas, enfim. Bom, acho que todas as pessoas que compõem essa mesa dispensam apresentações, e como todo mundo que fala que alguém dispensa apresentações, eu vou fazê-las do mesmo jeito. Então, professora Nízia Trindade é presidente da Fundação Oswaldo Cruz, doutora em Sociologia aqui pela casa, é nossa colaboradora também no programa de Sociologia, professora colaboradora, e tem experiência na área de pensamento social, história da ciência, faz parte da Zika Alliance Network e do Plano de Ação Global da OMS. Queria agradecer a presença dela. O professor Michel Missi é professor do IFIX e do PPGSA da UFRJ, mestre e doutor também aqui pela casa em Sociologia, coordena o NECVU, Núcleo de Estudos em Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ, tem experiência na área de Sociologia Urbana, Sociologia da Violência e Teoria Social, é editor da Revista de Lemas, e foi pesquisador visitante na Universidade de Lille, na Universidade do Texas, etc. A professora Luciana Veiga é atualmente professora da Unirio, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Já foi professora associada da Universidade Federal do Paraná, já foi presidente da Compolítica, também é doutora aqui pela casa, tem experiência na área de comportamento político, eleições e opinião pública. Eu vou seguir mais ou menos essa ordem. Se a professora Isabel Lustosa chegar, eu apresento ela, e aí a gente coloca a fala dela no final. Tudo bem? Posso passar, então, a palavra para você, Nízia? Tudo bem. Vou só abrir. Está ali, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha, usou a identidade. Você mesma passa? Quer que eu passe? É aqui, né? Isso. Tanto faz. Bom, tá bem. Eu sou um pouquinho atrapalhada com essas coisas, mas são poucas imagens também. Eu queria primeiro dar uma boa tarde para todos que estão aqui, professores da casa, estudantes. Ó, a Isabel chegando. Professora Isabel Lustosa. É uma alegria muito grande estar aqui. E antes de começar a minha apresentação, também vou fazer que nem o Charles Peçanha fez na outra mesa, que ele dividiu a parte do estudante, né, a parte como egressa, né, do programa, do UPERJ. Mas eu queria comentar que foi muito bom chegar aqui ao UPERJ e ver logo o Silvinho. Né? Porque o Silvinho, para mim, sempre foi assim, uma marca da preservação, da continuidade de coisas boas no UPERJ, que, além de tudo que eu ouvi o Charles falar, não pude ouvir a mesa toda, mas certamente Maria Regina, certamente Neuma Aguiar também falaram sobre isso. Nós sempre sentimos também uma grande coesão do corpo todo de trabalhadores na biblioteca, na secretaria, né? Eu acho que isso forma um pouco esse ambiente de casa, né, que nós sentimos ao chegar aqui. Eu brinquei com o Silvinho, eu falei, Silvinho, são 50 anos de UESP, mas, no nosso caso, eu acho que nós estamos ali pela faixa dos 40, né? Porque, realmente, eu entrei na casa em 1982. Então, eu fiz uma divisão apenas para facilitar alguns comentários e compartilhar com vocês da minha visão como estudante e do quanto agora IESP, né, o UERJ, é uma instituição relevante e importante para os trabalhos que eu realizo hoje. Eu vou começar assim com as referências mais afetivas, né? Me permitir fazer isso. Eu não tive tempo de olhar várias fotos e recuperar, mas eu me lembrei de uma que eu vou começar com ela. Essa é uma foto do... Qual é o encontro? É o 6º encontro anual da Ampox, quando a Ampox ainda era bem pequena e podia se reunir nesse hotel muito simpático em Friburgo, em Nova Friburgo, o Hotel Buxk.
E eu escolhi essa foto porque foi quando eu debutei na Unpox, por convite do meu mestre, né, e primeiro orientador aqui nessa casa, o professor Olavo, né, que é o Olavo Brasil de Lima Júnior, que está aqui à esquerda. Né? Eu estou aqui... Batiza essa sala. Que batiza essa sala. Eu estou aqui no meio, apavorada, porque ia começar a falar. Ao meu lado está o professor David Fleischer, da UNB. Não vou falar de todas as pessoas, que eu vou acabar cometendo erros, né? Mas aqui está o José Antônio Sheibub, um amigo querido, né, que era da minha turma, assim como Isabel, que era da minha turma também. Aqui no canto, não vai prestar atenção no que eu vou falar, está o Antônio Lavareda, e desconfio que ele estava falando alguma coisa com o Marquinhos, nosso querido Marcos Figueiredo, porque eu sei que o Marquinhos estava na sala e, muitos anos depois, ele me presenteou com uma foto parecida, mas que eu não tive tempo de procurar nos meus guardados para trazê-la, né? Mas, então, Angelina, também com muito carinho, eu faço referência a essa presença que não está na foto, mas estava presente nessa discussão, que era um debate do grupo, à época assim denominado Partidos e Eleições. E um detalhe, né, que agora que eu prestei atenção, eu estava fumando. Também um registro de época, né? Era possível fazer isso. Não, os alunos faziam, porque os professores faziam também. Eu estou ali com um cinzeiro, um cigarro, um bloco, não sei como que eu me arrumei com isso tudo e ainda nervosa para falar. E também com essa foto, né, eu quero fazer, eu acho que é muito importante, eu acho que na trajetória de todos nós, né, uma referência aos mestres, né? E eu falo isso sem nenhuma pompa, eu falo isso com muita sinceridade, porque de várias formas as pessoas participam, contribuem para a nossa formação, né? Foi esse o ambiente que eu encontrei no UPERJ. Como eu disse, o Olavo foi meu primeiro orientador. Eu tinha feito um projeto inicial sobre o comportamento eleitoral em favelas do Rio de Janeiro, mas, em função dos meus interesses, do meu perfil, até da minha inclinação pela sociologia, que foi efetivamente, né, por onde eu enveredei e fiz o doutorado, eu depois mudei o projeto, né, tudo com acompanhamento do Olavo, e fui orientada por outro mestre, que eu quero homenagear também, que é o Luiz Antônio Machado da Silva, né, uma grande referência da casa, tanto para a discussão do trabalho, da informalidade, dos movimentos urbanos e de sua crítica. Então, acho que o processo de mestrado foi um processo particularmente difícil para mim, não pelo UPERJ, mas porque acho que até uma questão geracional, né? Pelo menos, eu vinha de uma universidade onde tive bons professores também, boas referências, uma universidade muito querida por mim, que é o UERJ, né? Que é a nossa casa agora, e onde também sou professora, mas não havia pelo menos para a minha geração, um ambiente de pesquisa, né? E eu via muito com as inquietações de uma socióloga recém-formada, muito jovem, e com já uma experiência no movimento estudantil, mas com nenhuma experiência de pesquisa. Então, foi um desafio muito importante, né? E depois eu vou falar um pouco do que para mim, o UPERJ é tão marcante, numa reflexão já num tom menos pessoal. Também queria fazer uma referência, no caso, a minha orientadora de doutorado, Maria Alice Rezende Carvalho, né, também uma amiga, que foi professora dessa casa, hoje é professora da PUC, e Maria Alice também foi uma pessoa muito importante na minha formação, não só pela orientação da tese, mas também por várias discussões de disciplinas, principalmente as que discutiam intelectuais e cidade, intelectuais e cientistas, que foi o caminho, a abordagem, né, que eu adotei para a minha tese de doutorado, e já foi um estudo no campo, né, do que essa casa também é uma referência de pensamento social voltado
para a questão da ciência no Brasil e, particularmente, o trabalho de cientistas no campo da saúde e as relações entre algumas dessas agendas e problemas, principalmente a visão dos contrastes do país e as ciências sociais, né, no seu processo de institucionalização no Brasil. Essa é uma das coisas que mais me deixou feliz na minha trajetória acadêmica, foi ter recebido o prêmio de tese de doutorado em Sociologia. Né, eu considero o IUPERJ, né, pensando na perspectiva de sociólogos como Anthony Giddens, né, que discutem a reflexividade das ciências sociais, como um grande laboratório de ideias, né, com construção de pesquisas que trouxeram evidências e caminhos de análise dos mais instigantes para o país, em vários campos. Eu só vou falar rapidamente sobre os outros campos, né, nos quais eu não atuo diretamente, mas eu lembrei do ISEB, Fábrica de Ideologias, né, tão discutido, né, por alguns dos nossos pesquisadores, como é o caso de Vanderlei Guilherme dos Santos, e eu acho que não, o IUPERJ não é fábrica, é um laboratório de ideias que foram importantes, pensando nesse tema da reflexividade das ciências sociais, que foram muito importantes para revisitar certos mitos que, muitas vezes, as próprias ciências sociais contribuem na construção. Mitos sobre o sistema partidário brasileiro e seu caráter negativo, né? Mitos sobre a desigualdade social e assim por diante. Então, eu queria falar um pouco desse laboratório de ideias. Esse é um trabalho feito pelo André Botelho, foi publicado no livro Uma Sociologia Indignada, Diálogos com Luiz Werneck Viana, porque ele partiu de uma classificação das teses que havia sido feito por Werneck Viana e Marcelo Burgos, né, num artigo publicado na Dados, em que eles fizeram uma classificação das teses de ciências sociais. Então, o André Botelho pegou essa classificação e aplicou ao período de 1987 a 2006. Então, em primeiro lugar, nesse período demarcado, a importância de teses, né, de teoria e teóricos da política e da sociologia. É uma área em que esse instituto sempre se destacou e também deu uma contribuição muito grande ao campo, né, não só com a sua produção acadêmica, mas também com a organização desse campo NAMPOX, né, com um GT dedicado a isso, né, mais de um GT dedicado a essa temática. Políticas públicas, um outro campo também muito importante, e aí tem toda uma ampla gama de teses, né. Também acho que o Instituto deu e continua a dar uma contribuição muito importante ao estudo dessas políticas. Para a instituição, né, que hoje dirijo, é muito importante esses estudos produzidos em políticas públicas. E, mais recentemente, a Thelma Menecute publicou pela coleção Temas em Saúde, né, Temas em Saúde, da editora Fiocruz, um pequeno livro, não sei se vocês viram, de políticas sociais. Então, esse campo, numa instituição como a Fiocruz, também um campo muito importante. A terceira área é pensamento brasileiro, aí envolvendo tanto teses de sociologia como de política, né, com uma produção também significativa, né. Entre as teses está a minha, né, certamente, nesses números, e eu chamar a atenção que, nesse campo, também o IUPERJ foi bastante inovador, desde os artigos tão importantes de Vanderlei Guilherme dos Santos na Dados, né, que depois foram republicados, né, os textos sobre a questão da imaginação política e social brasileira, né? Depois eu vou comentar rapidamente sobre eles também. E na contracorrente, não é, de muitos trabalhos que olhavam a tradição do que se chamou, muitas vezes, né, ainda se chama, de ensaística brasileira, como textos que deveriam ser objetos de uma sociologia, né, dos intelectuais, mas não deveriam ser tomados propriamente como autores e, portanto, não deveriam ser interpelados como nós interpelamos os clássicos. Então, acho que esses trabalhos de Vanderlei Guilherme foram muito importantes para chamar a atenção,
né, para a originalidade desses trabalhos, construindo argumentos sobre Estado, sociedade no Brasil, sobre público e privado, e uma série de temas que são recorrentes na nossa área e que são fundamentais para se pensar a questão democrática, né, que é uma das outras grandes contribuições do IUPERJ, né, a discussão sobre democracia. Uma quarta área, eleições e partidos, né, que também fiz referência, já desde ali do meu debut na Ampox, também uma área de grande vitalidade, com estudos quantitativos, com estudos qualitativos, né, que merecem, hoje, continuam como referência, né, movimentos sociais e cidadania, né, que é outra área em que trabalhei e continuo a trabalhar em alguns estudos, que apareceu empatado com o Estado e instituições governamentais. Né? Então, acho que esse quadro, que já foi atualizado, Luiz, eu não tive tempo nem de olhar, mas é muito importante essa atualização. Não é? Então, acho que esse trabalho de reflexão sobre a nossa produção, né, ainda mais para nós, né, eu, Isabel, outros colegas que nos dedicamos a essa discussão, né, do campo de pensamento social, é fundamental ter esses trabalhos. Né? E eu queria fazer essa menção, né, dizendo que assim, eu tive um dos trabalhos que eu tive um prazer especial de fazer foi contribuir para a organização dessa bibliografia, que é o roteiro bibliográfico do pensamento político social brasileiro. Foi um trabalho que eu fiz em colaboração com a Heloísa Starling, da editora da UFMG, foi um trabalho conjunto das duas editoras, em que nós recuperamos toda a bibliografia que tinha sido objeto da discussão de Vanderlei nos artigos que eu mencionei, publicados na Dados, e já com uma introdução, né, reproduzindo esses artigos e com um melhor cuidado, né, do trabalho de organização dessas fontes e da bibliografia. Né? Eu acho que são trabalhos de referência e também eu acho que desde o momento que eu, ao ingressar na Fiocruz, passei a atuar na Casa de Oswaldo Cruz, que é um centro muito próximo ao perfil da Casa de Rui Barbosa, né, Isabel? Que trabalha com documentação, com arquivos, né, um cuidado muito grande com essa socialização, né, de fontes de conhecimento, de fontes da ciência. Então, foi um trabalho assim, particularmente importante de ter realizado. Deixa eu só voltar aqui. Não. Não. Tem que ser na seta, né? Não, espera aí. Obrigada. Então, antes de... Aí, eu queria fazer essa primeira parte com essa ênfase nessa questão como eu falei, né, do IUPERJ como um grande laboratório de ideias e estabelecendo um pouco uma comparação, né, com o que o Charles falou na mesa anterior. O Charles falou do papel da Dados, né, que antecedeu, porque a pós-graduação chegou um pouco depois de ter sido criado o Instituto e a própria revista. A Dados também como uma grande contribuição, não só para a divulgação de trabalhos aqui realizados, mas com uma grande contribuição para a área, Charles, com uma grande contribuição para a área. E eu acho que no momento em que a minha turma, como eu falei, é a mesma turma da Isabel, né, no mestrado, quando nós ingressamos, o grande tema da conjuntura era justamente a transição democrática. Né? Nós viemos para cá pouco depois da anistia, né, saindo da graduação, num momento de grandes esperanças e de grande valorização das ciências sociais. Né? Eu acho que esse é o ponto que eu queria colocar também. E eu acho que, pensando nessa valorização, acho que todos nós, né, hoje, estamos diante do desafio de falar de uma produção que é tão relevante e que, no caso do IUPERJ, ajuda a pensar a questão da desigualdade,
a questão da democracia e tantas questões centrais também para públicos mais amplos. Eu acho que hoje esse é um desafio de todas as ciências. Eu tenho trabalhado muito junto à SBPC e eu acho que é um desafio, né, não só para as novas gerações, olhando aqui o Luiz, mas é um desafio fundamental, né, porque tem se colocado questões, né, sobre de desqualificação mesmo das ciências sociais que nós não podemos não interpelar isso e não colocar de uma maneira muito firme a nossa contribuição. Eu acho que essa contribuição hoje tem alguns desafios muito importantes. Eu acho que um deles é lidar com temas da agenda de mudanças na sociedade, tanto as mudanças no mundo do trabalho quanto as tecnológicas. Há temas que, a meu ver, ainda estão pouco presentes nas ciências sociais, como é o desafio dos big data, não é, e tantos outros. Então, acho que nós temos um desafio da agenda contemporânea de mudanças na sociedade muito importantes, né, de maneira que as ciências sociais participem deles, e temos temas tradicionais que também sofrem os efeitos de mudanças mais recentes, né? O tema da desigualdade, a questão democrática num país como o nosso, eu acho que permanecem como desafios intelectuais, programáticos, políticos muito importantes. Além dessa experiência de ser egressa, né, para usar a linguagem da CAPES, né, do IUPERJ, eu também poderia falar da minha experiência na Fiocruz, né, como pesquisadora, e num centro em que tenho vários colegas que aqui se formaram e que teve uma interlocução muito forte com o IUPERJ em várias áreas, algumas que eu mencionei aqui, mas eu queria terminar um pouco essa apresentação falando da importância também de desafios institucionais, não é, que precisam também do diálogo e da contribuição das ciências sociais. Então, acho que um desafio fundamental se dá no nível da disseminação dessas ideias e da discussão da agenda que eu coloquei aqui, né, os temas da democracia, do pensamento contemporâneo, da desigualdade. Eu acho que essa é uma contribuição muito importante. Estou vendo o Zé Maurício ali na janela. O Zé Maurício, por um tempo, contribuiu com o Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz nessa linha, né? Eu acho que isso é uma questão essencial. A outra questão muito importante na nossa instituição é a questão da relação das instituições públicas, né, com os poderes da República, em particular com o Legislativo. Então, eu queria chamar a atenção para a importância dos vários trabalhos feitos, né, estou vendo a Argelina aqui, sobre o poder legislativo nessa casa, e, em particular, o Fabiano Santos, né, professor dessa casa também, teve conosco uma importante contribuição. A Fiocruz foi uma instituição parceira do Observatório do Legislativo Brasileiro. Essa experiência a gente está para retomar, né? Fabiano está agora num pós-doc, de uma maneira mais sistemática, mas ela é fundamental para entendermos os atores políticos hoje no Brasil, o funcionamento dessa casa, né, desde o perfil dos parlamentares até a sua competência legislativa, né? São vários quesitos que eu não vou me alongar aqui, mas eu queria colocar como uma contribuição muito importante. E é uma outra contribuição para a área, né, como um todo, que eu acho que vem da minha experiência do IUPERJ e que eu trouxe para o ambiente institucional, é a constituição de instrumentos de pesquisa, de plataformas de pesquisa, que em si também geram conhecimento e que podem, dessa maneira, contribuir para o fortalecimento da área. Então, uma dessas contribuições é a Biblioteca de Pensamento Social, né, que é uma iniciativa que eu coordeno em colaboração com o professor André Botelho, da UFRJ, mas que tem parceria de vários colegas, muito jovens pesquisadores também. Essa biblioteca, ali está o endereço, né, para quem quiser consultar, e ela, acho que ela é um instrumento fundamental para ela e outras plataformas semelhantes, né, para que se possa produzir essa disseminação de informação, uma visibilidade
da nossa área, nesse caso com foco em pensamento social, mas os vários autores que se debruçaram sobre elas, as teses, as principais ideias e uma própria reflexão sobre esse campo. Então, acho que, dessa maneira, eu posso dizer, né, que eu vou seguindo com o IESP agora, o ERJ, de várias maneiras, né, com a formação que eu estive aqui, e fiz essa reflexão do momento do lançamento da 2ª edição do meu livro, que é a importância também que, no trabalho institucional, né, num trabalho que não está diretamente ligado ao nosso exercício acadêmico, né, as ciências sociais e a escola, né, que, para mim, significou o UPERJ, eu não consigo chamar assim muito de IESP, continuem presentes, né, e continuem a desafiar a mim mesma e me ajudar a contribuir com outros desafios. Para finalizar, que eu já devo estar... Né, então, para finalizar, nessa linha, né, desse nosso chamamento aí para uma afirmação da importância do trabalho que vimos realizando no campo das ciências sociais, eu queria comentar com vocês que, nessa casa, além dos professores, né, que eu fiz referência, uma característica sempre marcante foi uma pluralidade de perspectivas, né, e uma possibilidade de diálogo em torno dessas perspectivas, né? Eu acho que esse é um valor que precisamos afirmar, reafirmar e, fundamentalmente, praticar, né? Fechando essa minha reflexão, há também um campo que, para a Fiocruz, é muito importante e que, dois campos, aliás, que não aparecem naquele quadro de teses, eu não vi a atualização, são muito importantes e que eu gostaria de chamar a atenção. Um é o campo dos estudos de ciência, né? Não é, e pelo pouco que eu vejo, não é o que domina a produção de teses aqui, mas muitos trabalhos e muitos cursos, né, que foram aqui realizados se tornaram referência na constituição de linhas de pesquisa no Museu de Astronomia, na própria Fundação Oswaldo Cruz e instituições de outras universidades do Brasil. Um dos cursos pioneiros nessa linha foi um curso do professor Simon Schwartzman sobre estudos sociais da ciência, onde ele trouxe várias discussões do programa de Sociologia Forte e várias pessoas dessas diversas instituições vieram aqui. Então, acho que foi um curso que deixou sementes. A outra área muito importante em vários trabalhos realizados na Fiocruz, inclusive no nível institucional, é o trabalho na área de relações internacionais, né? Então, aqui falar com Maria Regina, também com Letícia, que estão aqui, acho que esse campo tem sido muito importante para debates sobre a discussão da cooperação Sul-Sul, discussões também sobre diplomacias, né? Inclusive no campo da saúde, a área de saúde se fortaleceu muito, não é, nesse debate sobre uma agenda de equidade e de combate às desigualdades regionais no plano global. Então, não vou poder falar de todas as áreas, mas, estabelecendo essa relação com a Fiocruz, eu considero muito importante, não é, esse tipo de referência. Há cerca de 2 semanas, eu acho que a professora Elisa Reis, que foi minha professora aqui em Teoria Sociológica, né, os cursos de teoria também eram cursos bastante instigantes, né, Isabel deve ter essa lembrança também, Teoria Política com Vanderlei Guilherme, com César Guimarães, né, com Renato, com Sérgio Abranches também, que foi nosso professor, Teoria Sociológica com Elisa Reis, com Werneck Viana, com Ricardo Benzaquem, nosso querido amigo também. Então, foram, assim, eu até hoje lembro a prova de admissão do UPERJ, lembrei. Você é a segunda ou terceira pessoa a dizer. Lembro que tinha uma questão sobre Foucault. Lembra as questões que eu escolhi? Eu escolhi a questão burocracia e carisma de Weber e escolhi uma questão sobre partidos no Brasil e escolhi uma terceira questão, eram 3 questões, sobre
métodos quantitativos em relação a métodos qualitativos foram as questões que eu escolhi. Então, não esqueci, realmente foi marcante. Mas também não esqueço muitas aulas, né? Uma, em particular, de teoria política, que bagunçou minha cabeça para sempre, né? Porque era uma aula sobre Maquiavel, em teoria política, era o professor Vanderlei Guilherme dando a aula. Aí ele fez a aula, e a gente ia comentar, e eu falei alguma coisa sobre contexto histórico. Ele falou, esqueça o contexto. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser uma cientista política. Mas, assim, são momentos marcantes, porque nos provocam, porque nos desafiam, né? E eu acho que é isso que faz dessa casa um laboratório de ideias. Então, estou muito feliz de estar aqui, e com pena de não poder estar amanhã, porque amanhã vai estar se realizando João Pessoa, Encontro de Ciências Sociais em Saúde, da Associação de Saúde Coletiva, minha segunda militância, então tenho que estar lá. Mas obrigadíssima pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Bom, então passo agora a palavra ao professor Michel Ness. É um prazer estar aqui novamente no velho IERJ, no velho IUPERJ, e agradecer o convite que o Breno me fez também reconhecer o tempo, né? Fazer uma incursão nesses quase 45 anos que me separam da minha entrada aqui. Eu fiz a seleção, a prova de admissão, em 1975. 75. Eu tinha concluído a graduação em 74, no IFIX. Vocês os mais velhos, devem se recordar como era o clima no Brasil em 1974. E os mais novos devem ter estudado, né, sobre esse período. Eu tinha sido detido em 72, no DOI-CODE. Então, a minha expectativa com relação à minha carreira profissional estava bastante, digamos, precária. Eu não tive uma trajetória linear. A minha formação era como a de muitas pessoas da geração anterior e da minha geração, era para me formar para ser professor, né, e intelectual, na melhor das hipóteses, né? Então, o IUPERJ, ele me deu a primeira lição que eu aprendi no IUPERJ foi a disciplina acadêmica, né? Que eu não tive essa lição no IFIX, porque o IFIX foi muito atingido pela repressão. Os professores, os bons professores que faziam a identidade da antiga Faculdade Nacional de Filosofia e depois do próprio IFIX, tinham sido todos eles afastados. Eu fui aluno de colegas mais velhos, que tinham se formado 2 anos antes de mim. E, naturalmente, também se encontravam muito inseguros, né, naquele ambiente, naquela situação em que se podia fechar o curso. Essa situação da antiga Faculdade Nacional de Filosofia e depois do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais explica, em parte, que a pós-graduação no Rio de Janeiro tenha se desenvolvido no Museu Nacional e na Cândido Mendes, quer dizer, na UCAM, no caso do IUPERJ. Quando o lugar, digamos assim, natural para que isso ocorresse fosse a velha Faculdade Nacional de Filosofia e o seu Instituto de Ciências Sociais. Então, eu fiz a prova aqui. Eu me lembro que a banca foi constituída pelo professor Vanderlei Guilherme, pelo professor Edmundo Campos Coelho e pelo professor Carlos Rasenbach. Rasenbach foi meu orientador de mestrado. E a banca foi muito curiosa, porque eu não tinha a menor ideia. As pessoas de hoje talvez não compreendam isso, mas nós não tínhamos nenhuma formação, nenhuma orientação para a pós-graduação. A pós-graduação era uma incógnita, era um enigma. Aliás, os próprios professores aqui do IUPERJ estavam fazendo também o seu doutorado, muitas vezes. Então, era uma coisa muito nova, né? E eu fui fazer aquela entrevista. Eu tinha feito a escolha do tema
sobre a construção da noção de cidadania a partir da avaliação de documentos de identificação, documentos de identidade, carteira profissional, essas coisas. E eu fiquei matutando como é que eu vou... Porque você tinha que dizer como é que você faria uma pesquisa sobre isso. Essa era a questão, né? E eu fiquei matutando, eu vou entrevistar quem? Aí eu fui lá numa obra, entrevistei alguns operários na obra. Depois eu comecei a entrevistar pessoas próximas. Dali não saía nada. Eu tenho que construir indicadores, né, de cidadania que possam medir na avaliação, na representação dos documentos, o quanto as pessoas estão, digamos, mais ou menos próximas, né, de uma identidade cidadã. Aí eu me lembrei, ora, o setor de achados e perdidos da Polícia Militar, tinha um setor naquela época, na Polícia Militar, onde você ia lá buscar documentos perdidos. Eu cheguei lá e tinha uma fila maravilhosa, uma opção de gente me esperando para ser entrevistado. E aí eu realmente fui muito bem sucedido, tirei o primeiro lugar. Eram 100 e poucos candidatos, passaram 16, e eu passei na primeira colocação, o que me deixou bastante promissor para os professores. Eles se arrependeram disso depois. Eu vim, comecei os cursos, estudei aqui, tive ótimos relacionamentos com os professores, inclusive com o Edmundo, que muita gente tinha dificuldade. Eu tive ótimos relacionamentos. Fiz um curso maravilhoso com o Vanderlei, eu disse isso para ele outro dia, de teoria política, foi um curso todo só sobre teoria democrática, em plena ditadura, né? Toda a bibliografia em inglês, uma loucura, porque a gente lia inglês com muita dificuldade, ninguém tinha muita formação na graduação para esse tipo de rigor, né? Foi um curso magistral. Fiz um curso também com o Carlos Azenbal, que se transformou depois no meu orientador, de estratificação social. Também foi um curso muito interessante. Ele gostou de um paper meu e acabou adotando o paper de curso aqui no UPERJ. Tudo isso me valorizava, né? Tudo isso eu me sentia, né, muito bem, claro. Fiz um ótimo curso com Fernando Oricocheia, colombiano, que naquela época lecionava aqui, e que eu já tentei localizar e até hoje não consegui localizar, não sei onde é que ele se encontra. Já estive na Colômbia, inclusive, já fiz várias tentativas de localizá-lo, não consegui. Não sei se ele está vivo ou morto. Fiz curso com a Maria Regina, fiz curso com a Elisa Reis, fiz curso com um cubano-americano que passou por aqui um tempo, Maurício Fon. Enfim, foram anos muito, muito produtivos, muito ricos, de muita discussão, de muitos debates, num país onde o debate estava muito cerceado, né, onde a gente estava sendo preso o tempo todo. Então, a minha lembrança é essa. É uma lembrança de uma ilha, né, de conhecimento, uma ilha de estudos, né, num ambiente social bastante pouco simpático, não é, ao debate, ao diálogo e à polêmica. Agora, há outros aspectos curiosos também, importantes de se recordar hoje. Os alunos se sentiam muito cobrados, né? Era uma cobrança muito grande. A gente tinha que ler 400, 500 páginas por semana. Evidentemente que era impossível, né? Então, a gente, né, fazia de conta que tinha lido uma boa parte. Porque era impossível, simplesmente era impossível. E por mais que você dissesse isso, ninguém acreditava que era impossível. Bom, diziam assim, não, é só uma questão de você organizar o seu horário. Se você se organiza, você consegue ler 500 páginas por semana. Não há problema nenhum. Numa dessas, o Vanderlei me chamou e disse, você não está lendo tudo. Eu já notei que você está malandramente me enrolando. Foram bons anos, muito bons anos aqueles.
Só que eu me meti em outras coisas, né? Na época, como eu disse, a minha trajetória não foi linear. E naquela época você não tinha prazo para defender a dissertação, que nós chamávamos de tese, porque não havia doutorado ainda. Então, aliás, nos Estados Unidos é assim, né? Tese é mestrado e a dissertação é doutorado. Então, nós chamávamos de tese, eu defender a tese. Na minha cabeça, a tese era uma coisa muito pesada, tinha que fazer um negócio muito bom. Eu tinha escrito esse paper para o Carlos, ele queria publicar na Dados, disse para mim, olha, você dá uma melhorada nesse paper, amplia, discute mais esses 3 pontos aqui, e você já tem a sua tese pronta. Eu falei, que isso? Uma tese? Não, só isso aí? Não, tem que ser uma coisa muito melhor do que isso. E aí, né, por ambição intelectual e também por falta de orientação, por mais que o Carlos tenha tentado, eu fui adiando, resolvi me imiscuir na relação Weber-Marx, que era o meu tema de tese, né, e foi muito bom, porque eu li muito. Eu li muita coisa. Então, sociologia clássica, teoria sociológica clássica, realmente foi uma formação muito grande, só que a tese não saía. A tese não saía, eu me metendo em muitas outras coisas, virei chefe. Essa altura eu já estava no IFIX dando aula, já era chefe de departamento. Tudo, é uma geração muito diferente da geração atual, né? Que para começar a carreira já tem que ter doutorado. Naquela época, não. Então, foi isso. Depois eu finalmente defendi a tese, né? A banca constituída pelo... sim, fiz o curso de Sociologia Urbana, um curso maravilhoso com Machado, no mestrado. Depois eu volto ao Machado no doutorado, como orientador, e fiz essa tese, né, sobre Weber e Marx, que eu não publiquei. O Werneck Viana, na época, disse para mim que eu devia publicar, que o trabalho era um trabalho razoável. O Gabriel Kohn também disse que, na verdade, era um trabalho para ser publicado. Eu não publiquei. Vou publicar agora. E aí fui fazer o doutorado na USP, dando continuidade à temática da relação Weber-Marx, com a orientação do Gabriel. Só que, nessa época, eu acabei aceitando a pressão de colegas de ocupar um cargo muito honroso de diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Então, foram 4 anos dirigindo uma faculdade com 2.000 alunos, centenas de professores, e que eu imaginava que eu ia escrever a tese, né, e dirigir o IFIX. Eu não consegui realmente... A tese foi abortada. Eu publiquei o que seria, digamos, um dos capítulos principais da tese. Eu acabei publicando como artigo na Dados. Está aqui o Charles, que deve se lembrar que o artigo foi bem recebido até pelos pareceristas. E pronto, eu dei por encerrado Weber e Marx. Eu falei, bom, agora, se eu tiver que fazer o doutorado, eu não vou voltar a São Paulo. Então, eu resolvi me submeter à seleção aqui do IUPERJ, novamente. Fez parte da banca José Murilo de Carvalho e 2 outros professores que tinham sido meus alunos. Eu, enfim, fui bem avaliado e fiz o doutorado, aí sim, já sobre o tema que, na verdade, foi o primeiro tema da minha carreira, que foi sobre a questão da criminalidade no Rio de Janeiro, né? O meu orientador foi o Machado, que também estava se envolvendo cada vez mais nessa temática, né? E foi, enfim, a partir daí eu acabei me especializando mesmo, né, em Sociologia da Violência, na qual eu venho trabalhando até hoje. Foram anos muito bons, foram anos nessa viagem no tempo que eu fiz essa semana, repensando tudo isso que ocorreu e tal. Eu só tenho, digamos, a recriminar foi exatamente o fato de que eu não aprendi essa disciplina toda que me ensinaram. Eu fui muito indisciplinado. De certa maneira, eu ainda continuo. Não preparei, por exemplo, essa intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Michel. Passo, então, a palavra para a professora Luciana Veiga. Não, está bem assim, obrigada. Eu queria começar agradecendo muito, né? Obrigada, Luiz, obrigado, João, obrigada pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui, né? A minha fala vai pular uns anos, na verdade, a minha época aqui do IUPERJ, agora IESP, foi de 1995 a 2001, então já foi na segunda metade da idade, com 25 anos para cá. Né, foi um momento em que eu ainda tive a oportunidade de ter contato com os professores da fase inicial, né, e, ao mesmo tempo, já passando por uma transição dos professores que foram chegando na segunda leva de professores. Né. Então, isso foi muito rico. Né, então, eu vou pular uns anos aí. Na verdade, quando eu chego em 95, o Brasil vivia uma estabilidade democrática, então não havia nenhuma dessa situação que foi descrita até aqui. Então, e eu queria contar um pouco também, eu acho que a minha fala vai variar um pouco em relação ao que a gente tem ouvido até aqui, porque a gente ouviu bastante coisas do IUPERJ, IESP, né, da sua capacidade de internacionalização, desse grande centro, dessa grande referência, né, da sua inserção no Rio de Janeiro e tudo mais. E eu vou falar um pouco como uma vez tinha uma campanha de um senador em Minas que falava a força que vem do interior. Né? Então, eu vou falar um pouco do processo contrário, que eu acho que é uma força que o IUPERJ e o IESP têm também. Né? A capacidade de capilaridade do IUPERJ e IESP quando a gente pensa em termos de formação da ciência política no Brasil. Né? Quando nós esperávamos, você chegou a perguntar para a Maria Regina qual que era a força, né, que esses professores da fase inicial ainda tinham na ciência política hoje. Esses professores da fase inicial têm uma força inacreditável, e justamente um pouco perto do que a Maria Regina falou, muito rapidamente, e sem a pompa que deveria ter dado, no seguinte sentido de que formaram gerações que estão por esse país afora. Né? Embora ele seja de uma força muito grande no Rio de Janeiro e uma interlocução muito grande com São Paulo, a gente tem muita gente nesse país todo que veio, se formou no IUPERJ e IESP e volta para as suas universidades de origem e estão promovendo a ciência política com uma capacidade inacreditável. Então, a minha fala vai um pouco por aí, porque eu vou fazer parte do que a Neuma disse no início, aquele pessoal que veio lá de Minas, né? A leva que veio lá de Minas. Então, eu sou filha dessa leva que veio de Minas, e foi a leva anterior que me contou que havia o IUPERJ e o IESP. Eu não sabia. Eu não enxergava das montanhas de Minas, não me permitiam a visão. Então, alguém tinha que ter vindo aqui e ido lá contar. Então, eu vou contar um pouco, dentro da distribuição da fala, eu vou falar um pouco da minha vinda para cá e a minha estadia aqui. Eu não posso contar da minha saída, porque eu ainda não saí, afetivamente. Então, eu vou contar um pouquinho disso, e pode parecer uma fala meio individual, mas ela está perpassada de valores que estão na ciência política e que hoje, e ao final eu quero concluir isso, que hoje, quando a gente pensa, né, porque é um pouco a ideia de falar um pouco da pós-graduação, quando a gente pega os critérios da CAPES, né, que agora mudam, que vem como um ar de novidade, eu acho que o meu intuito é mostrar o quanto que o IUPERJ e IESP faz isso há muito tempo e como faz de uma maneira muito mais sólida. Né? Então, uma maneira muito sólida, não quero comparar com os outros, como uma maneira muito sólida. E como isso já vem de muito tempo. Então, eu quero mostrar um pouco desse caráter de contemporaneidade e, ao mesmo tempo, de solidez da tradição. Eu acho que, contando casos. Eu queria, então, falar da minha vinda para cá. Né? A primeira vez que eu ouvi falar do IUPERJ, não tinha redes sociais, não tinha nada, e eu estava lá em Minas. Né? E isso eu estou fazendo onda, porque aqui todo mundo é carioca, porque se todo mundo não fosse carioca, eu ia falar de Juiz de Fora. Né? Não ia me colocar tão no interior de Minas assim, mas...
Então, eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu ouvi falar do IUPERJ. Né? Eu fazia comunicação e eu tive uma aula, e eu vou contando o caso e eu vou ressaltando a importância dos egressos. Né? Quero dizer isso, a importância dos egressos. Eu tive uma aula de Política 1 na Faculdade de Comunicação de Juiz de Fora. Que encantada. Quero trabalhar com marketing político. Era isso que eu queria naquela... E era comunicação, era da emissão. Depois eu fui para o comportamento e por isso que eu vim para a ciência política. Aí saímos, atravessamos o pátio, assim, eu e Geisa, que também veio a trabalhar com política, mas a Geisa foi, de fato, seguiu o jornalismo, cobre o Congresso há muitos anos em Brasília. E nós passávamos assim, isso em 92, fomos lá procurar o Raul. Chegamos lá no Raul, que era o nosso professor de graduação da disciplina de Política 1 na comunicação. Chegamos lá, conversamos com o Raul, falamos, Raul, gostamos muito da sua aula, queríamos vir aqui participar do grupo de pesquisa e tudo mais. Nisso chega, o Raul depois veio a fazer doutorado aqui, no IUPERJ, ainda IUPERJ. Aí chega Rubinho, né, que fez doutorado aqui, o Rubens Barbosa Filho, chega e fala, essas meninas aí estão querendo trabalhar com comportamento, dá a tese do Marquinhos para elas. Nisso, o Raul já estava com a tese na mão. Você trouxe as fotos. Quando eu estava pensando, eu falei, eu vou levar a tese do Marcos daquele dia, porque aquele dia nós saímos com aquela tese, que era um tijolo, Geisa e eu éramos muito duras, então o que a gente fez? A gente dividiu a Xerox. Eu paguei a metade, ela pagou a metade. E depois ficou dito que, como eu vinha para cá, eu ficaria com a tese para mim, a cópia, e ela foi para Brasília. Então, ou seja... Depois, uma semana depois, nós estávamos conversando, uma amiga, a Krishna, veio perguntar como foi lá a conversa com o Raul, contamos tudo. Aí ela disse assim, sei, esse professor é do IUPERJ. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar em IUPERJ. É do IUPERJ. Eu falei, qual? Esse da tese? Falou, não, ele é da USP. Não, ele se doutorou na USP, ele é do IUPERJ, ele é do mesmo lugar do Rubinho. Pronto. Era do mesmo lugar do Rubinho, né? que era do mesmo lugar do professor que eu tinha gostado da tese dele. Aí, o que aconteceu? Pouco depois, eu vim conhecer o IUPERJ, né? E aí vim conversar com o Marcos, e aí o Marcos foi muito solícito, muito simpático, estava começando a criar o Doxa, falou, vem assim, a gente tem interesse em trabalhar com comportamento e tudo mais. Então... o que eu quero dizer com isso, com essa minha fala inicial, que eu gostaria de ressaltar, fazendo essa ponte com a pós-graduação e tudo mais, eu queria chamar um pouco a importância, chamar um pouco a atenção aqui para valores que hoje a CAPES traz como valores importantes, modernos, né? E que isso já acontecia na prática há muito tempo, o valor do egresso, né? O valor de quem veio para cá, se formou, voltou para Juiz de Fora. O Raul, na ocasião, tinha mestrado na UFMG, depois veio fazer doutorado aqui também com o Marcos. E isso continuou, porque depois eu saí daqui, eu fiquei um tempo no Rio, depois eu fui para a Universidade Federal do Paraná. E aconteceu na Universidade Federal do Paraná a mesma coisa, só que lá eu era o Rubinho. Né? Lá eu fui mostrar para as alunas de lá, para os alunos de lá, o que se produzia aqui, e as pessoas ficaram encantadas. Né? Quantas pessoas da Universidade Federal do Paraná também vieram na leva de fazer doutorado aqui, encantadas com o que a gente mostrava daqui para lá. Né? E tinha o Emerson, também colega meu, que também tinha feito essa experiência aqui. Então, eu diria assim, a força desses professores é formar gerações. Formar gerações que formaram a ciência política e que interiorizaram a ciência política por esse país afora, com uma qualidade sobre a teoria e métodos muito forte. Né? E que hoje essa coisa de ver o impacto dos egressos é muito forte na CAPES, né? E isso já existia, e também essa interação com a graduação. Muito bem, passando para a segunda parte, que é a parte sobre a minha estadia aqui, a exemplo do que vocês falaram, eu também aprendi muito. Né? Imagina, aprendi bastante coisa. Me lembro, quando eu cheguei conversando com o Marcos, eu falei, Marcos, eu venho da comunicação. Né? A minha experiência já teria com o Raul.
Então, ele falou assim, olha, se sinta à vontade, porque finge que você é uma analfabeta política aqui. Eu falei, é isso tudo que eu queria ouvir. Eu vou aprender tudo. Porque, quando ele falou isso, eu me eximi da responsabilidade de saber alguma coisa. Eu me senti confortável para saber aprender com o passar do tempo. Então, foi ótimo. Me colocou numa zona de quem estava aprendendo. Aprendi bastante coisa sobre teoria, sobre métodos, né? E, sem dúvida, o meu maior aprendizado aqui foi sobre métodos, né? Métodos e aplicação disso em comportamento eleitoral. Me lembro, inclusive, aqui sempre teve uma tradição de quantitativa muito forte, a Nelma mencionou isso na sua fala, e eu me lembro quando estava sentada com o Marcos ali embaixo, naquele banquinho que tem ali embaixo, ele disse assim, por que você não usa métodos qualitativos no seu trabalho? Aí eu fiquei olhando com aquela cara de paisagem assim para ele. Eu estou parecendo que veio de Minas mesmo, né? Tudo eu aprendi aqui, mas é verdade, tudo eu aprendi aqui, muita coisa eu aprendi aqui. E aí ele disse assim, aí ele me explicou o que era métodos qualitativos, me explicou o que era grupo focal, e eu achei bastante interessante. Ele até fez uma ponte com o Marcos Coimbra, da Vox Populi, que me cedeu todas as pesquisas de 94 para que eu fizesse minha dissertação de mestrado. E foi assim uma coisa que, para mim, foi bastante interessante nesse aspecto. E, depois, já no doutorado, o Marcos voltou com a mesma história, só que me colocou um desafio maior. Ele disse, agora você devia fazer o campo, você fazer o campo inteiro. Eu falei, Marcos, mas isso é caro, eu não tenho dinheiro, nós não temos dinheiro. Como é que você vai fazer, se dá o luxo? A proposta dele era fazer 20 grupos focais para acompanhamento da eleição de 98 e ainda fazer um painel de pesquisa qualitativa. Isso era uma fortuna, não tinha... Como é que alguém vai financiar isso para uma pessoa que está fazendo o doutorado? E aí ele me disse, procura o Raul. O IUPERJ tinha um convênio antigo com a UFJF, que estava parado, resgata esse convênio e manda essa proposta para a FAPEMIG. A gente fez isso, e, quando a gente fez isso, deu certo, né? E aí foi um processo, uma possibilidade de capacitação, uma oportunidade única que eu tive, de promover uma tese com $20 mil, que era isso que a gente tinha recebido naquela ocasião, correspondente a $20 mil. Então, foi uma oportunidade ímpar disso. Muito bem. Fazendo uma ponte dessa minha estadia aqui, eu queria falar sobre essa questão do método, que depois eu vim ser professora de métodos, tem 20 anos que eu dou essa disciplina, né? E eu acho que, de alguma maneira, o aprendizado que eu tive aqui, eu reproduzi para os meus alunos, e os meus alunos que hoje eu já consigo ver, e aí eu volto de novo a falar da força, né? Porque tudo isso é uma força que veio de cima e que está sendo reproduzida. Esses alunos hoje que eu vejo em vários institutos de pesquisa, que eu vejo várias empresas, que eu vejo em vários governos e que entraram fazendo pesquisa, né? E isso é o que a CAPES hoje está falando de impacto na economia, que a CAPES hoje está falando de impacto social, né? Eu já vejo alunos nesse interim, que agora eu queria chamar a atenção, quanto o Marcos falou, essa coisa de resgatar esse convênio das instituições, fazer essa ponte, foi uma coisa que eu também aprendi aqui, dentro das lições de aprender aqui, também aprendi essa lição de fazer construção institucional, né? E eu acho que o meu maior legado individual para a ciência política nem é a minha pesquisa propriamente dita, sem querer desmerecer a minha pesquisa propriamente dita, mas eu acho que tem uma coisa que é mais forte, que é o fato de ter dado o pontapé inicial para construir o mestrado em ciência política na UFPR e ter dado o pontapé inicial para construir o mestrado em ciência política na Unirio. Eu considero que essa criação de oportunidades na UFPR, isso aconteceu em 2008, na Unirio, agora em 2017. São mais de 10 turmas na UFPR, e agora a gente está... Hoje eu estava até fazendo o processo de seleção da 4ª turma na Unirio,
Essas lições eu aprendi aqui, a lição de construir institucionalmente, né, construir o DOCS, fazendo essa ponte com o FJF, pleiteando recursos na UFMG, administrando esse recurso, tudo com 25 anos de idade, era o que me dava ponte para que eu pudesse ter esse tipo de formação para frente, que me permitiu esses outros desafios. Então, já indo para a reta final, eu diria o seguinte, que é claro que eu tenho 1000 falhas na minha formação, e nenhuma delas tem nada a ver com o IUPERJ e o IESP, né? Mas que as fortalezas que eu obtive, algumas fortalezas que eu posso verificar na minha formação, eu aprendi aqui. Né? E eu percebo muito que elas veem hoje como aspectos que a CAPES valoriza muito. Né? Então, quando eu falo do meu apego, o que eu aprendi aqui? O apego, a capacitação pelo método, a ponto de formar e qualificar esses alunos que eu já descrevi, que ocupam hoje universidades, governos, institutos, empresas privadas, federação de indústria. Isso tudo é impacto social, isso tudo é impacto em empresa. E o IUPERJ e IESP fazem isso há muito tempo. Fazem muito tempo, de uma maneira talvez silenciosa, pelo processo de interiorização, né? E que certamente a CAPES percebe isso pela análise dos egressos. O apego à construção institucional também foi aqui que eu aprendi, né? E que possibilitou essa experiência dos mestrados, né? De participar desse time, de capacitar, estabelecer diálogos, mobilizar pessoas, enfrentar desafios, né? Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que, contando um pouco esse impacto do IUPERJ na minha trajetória, na minha formação, dessa forma de meio narrativa, nada mais é do que mostrar o quanto que esse instituto já faz de maneira muito sólida, isso há muito tempo, né? E como há muito tempo ele faz isso de uma maneira, valores que hoje são tão modernos, tão contemporâneos, e que talvez não fossem mensurados antes, mas que ele já está fazendo isso há muito tempo. Né? Então, eu acho que essa é a grande vantagem. E aí, como a Maria Regina falou também na fala dela, a gente vai fazendo no dia a dia, né? Só que a gente não sabe que, fazendo no dia a dia, a gente está construindo instituições. Né? Então, eu acho que construindo campos, e acho que essa é uma coisa que eu queria valorizar do IUPERJ e o IESP. Tá bom? Obrigado, Luciana. Bom, agora eu vou apresentar a professora Isabel Lustosa, doutora em Ciência Política aqui pela Casa, pesquisadora titular aqui na Fundação Casa Rui Barbosa, nossa vizinha aqui pertinho. Tem uma dissertação e uma tese de doutorado sobre imprensa e humor na história, uma das primeiras referências nessa área. Ocupou a cátedra Simon Bolívia no ICHEAL, da Universidade Sorbonne Nouvelle, e a cátedra Sérgio Buarque de Holanda, na Maison des Sciences de l'Homme de Paris. Obrigado, e passo então a palavra para você. Bom, boa tarde, estou vendo aqui todo mundo, a turma toda, novos, que o João Férez é novo, né? É um teenage. Bom, eu quero agradecer estar aqui no IUPERJ, no IESP, porque eu também sou imigrante, mas sou do Nordeste. Né? Então, quando eu cheguei no Rio em 77, fui lá para o IFIX, e na minha tese de mestrado, dissertação, eu começava falando assim, a primeira casa que me acolheu quando cheguei no Rio foi o IFIX, e a segunda casa foi o IUPERJ. Né? E a minha experiência no IFIX está diretamente relacionada com essa casa, porque eu era uma jovem que tinha vindo do primeiro ano das Ciências Sociais em Fortaleza, numa época, 1978, quando eu entrei no IFIX, eu tinha feito 77 lá. Então, tive aula com Maria Luísa Fontinelli, para vocês terem ideia. Tive um bom ano de ciência. Foi lá que eu li pela primeira vez Raízes do Brasil, foi lá que eu li uma parte dos Sertões. Meus trabalhos ainda estão guardados lá desse tempo. E a universidade era muito mais, no Ceará, muito mais controlada. Né? Você não tinha movimento estudantil. Então, em 78, quando entrei no IFIX, a primeira coisa que eu vi foi
um pôster enorme, 10 anos da morte de Edson Luiz, e um movimento estudantil tomando conta, né? E eu era a massa atrasada, né? Tinha passado minha vida lendo romances franceses numa casa que tinha muito pouca diversão, então minha base era uma base literária, né? Eu realmente fui uma cria da literatura, dessa um pouco Madame Bovary, né, de ficar. Mas, então, o ambiente no IFIX era fantástico em 78, que ainda tinha essa repressão, mas já havia uma espécie de brincadeira de ir para a passeata e ficar lá correndo na Rio Branco. E, enfim, havia um anedotário já, né? Alguns colegas foram presos, mas a ditadura estava refluindo, né? E foi muito divertido. O IFIX a vida no IFIX era no corredor. E a turma que eu me juntei era uma turma que era a turma do Patuá. Né? Primeiro, eles criaram a Frente Alienada do IFIX para se contrapor aos movimentos. Depois, eles criaram o Patuá, que era o jornal a favor da liberação da maconha. Então, seu slogan era mais erva ou paramos o Brasil. Então, nesse ambiente intelectual refinado, eu andava com essa turma, mas não era só isso a vida. Nós tivemos excelentes professores, eu fui aluna do Zé Reginaldo, tudo assim, né, gente que tinha acabado de sair, agora vendo os concursos de titular, você vai vendo a Elina, foi depois na defesa dela da titularidade, ela fala, a minha primeira bolsa de iniciação científica foi Isabel Lustosa, então fui aluna e tive uma bolsa com a Elina, fui aluna do Reginaldo, na época, o Jeter Ramalho ainda era professor, a Alzira era professora do IFIX, a Estela Abreu, enfim, era um elenco de gente boa, né? Mas havia essa dispersão formidável nos corredores que, quando a gente chega no final da faculdade, eu me formei em meados de 81, você tem que... agora, né? E eu fui muito prática. Eu achava que se eu, só com aquele título e com aquela faculdade que eu tinha feito, que não era nem uma Anísia Trindade, sabe, aplicar, eu tinha que fazer o mestrado. Eu queria fazer antropologia, porque eu tinha feito cadeiras com grandes antropólogos lá. Meu trabalho com a Elina chamou-se Diversidade Cultural em Moçambique. Era uma pretensão tremenda. Eu queria analisar, né, como que a diversidade cultural sobrevivia à situação, ao regime socialista. Né? Era uma coisa assim, o regime socialista chegava e aquelas tribos, enfim, nem se fala mais tribo, né, politicamente incorreto. Outro dia falei e quase fui queimada viva. Mas, enfim, como aqueles povos, aquelas culturas, etnias, enfim. Mas, enfim, o fato é que era um trabalho ousado, com poucos elementos. Eu consegui um catálogo sobre as danças e músicas de Moçambique. A Elina gostou do trabalho, a gente fez. E, quando eu fiz a prova para o mestrado no Museu Nacional, que era a minha primeira opção, eu fiz um trabalho também muito interessante sobre padres. Tinha havido a expulsão de 2 padres de Pernambuco, foi 81 isso, e eu resolvi usar aquilo como tema para entrevistar uns padres e pensar como é que eles viam o Brasil, padres estrangeiros. Né? Um deles era o Luigi. Vocês foram alunos do Luigi, era professor de filosofia, um padre da Teologia da Libertação, que era uma figura muito interessante. E se lembra dele? Ele dizia assim, ele era um padre lá de Milão, da Teologia da Libertação de lá. Então, ele queria vir para o Brasil para experimentar aquela dura realidade. Mas aí, coitado, botaram ele lá em Petrópolis. Ele ficou inconformado, se movimentou e conseguiu ir lá para Queimados, etc. Mas não adiantou nada. Né? Os pobres também só queriam saber de carnaval. Ele ficou muito decepcionado com a falta de ímpeto militante do povo brasileiro. Mas, enfim, esse trabalho que acabou não me aprovando, porque assim que eu entrei na sala, o Rubens César perguntou assim, você já foi a Moçambique, Isabel? Aquilo me destruiu, né? Porque como um antropólogo faz um trabalho sem observar, sem uma etnografia. E aí nem adiantou, o Gilberto Velho estava na banca, ainda tentou me salvar, eu nem o conheci, mas ele foi mais bondoso do que o Rubens César.
Mas ainda dava tempo, eu me preparei e fiz a prova para cá, para o UPERJ, e passei. Estive na banca, não me lembro do que respondi, mas uma das pessoas da banca era o César Guimarães, que foi afetuosíssimo comigo. Exato, foram os 3, E o César foi amor à primeira vista. E entrei aqui, e o UPERJ era o avesso do IFIX, né? O UPERJ era uma casa limpinha, com as paredes brancas, né? Funcionários simpáticos, aquela integração, né, que a Anísia chamou a atenção aqui, né, uma coisa meio democrática, assim, os funcionários eram colegas, enfim, havia um ambiente e havia uma relação com os professores também assim mais distante, mais quase não chegava a ser formal, mas você via aquele mestre como uma entidade. De qualquer maneira, para mim, a entrada aqui marcou, né, uma mudança na minha vida pessoal e tudo. De alguma forma, você subiu de status, né, entrou num lugar que não é aquele pátio dos milagres que é lá o IFIX, né, com aqueles mendigos todos. Mas, enfim, aqui eu fiz a cadeira de Teoria Política 1 com o professor Vanderlei Guilherme dos Santos. E, para minha surpresa, ele gostou tanto do meu trabalho que publicou na série Escritos, né, que se chamava aquela série. Foi o primeiro trabalho publicado, uma parte é o meu trabalho e outra do Carlos Sandrone, que era nosso colega também, depois um especialista em musicologia, etc. Então, isso, claro, melhorou também meu prestígio interno, né? O professor Vanderlei escolher seu trabalho, publicar, etc. E aqui eu tive essa experiência, eu acho assim, na verdade, você não sabe, quando você vai fazer faculdade, você não sabe nem o que vai fazer, escolhe aquilo ali aleatoriamente, entra e vai descobrindo, ciências sociais, sabe que é legal isso, né? Você pensa sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo, e depois aqui você vai encontrando mestres, na verdade, né? Eu tive esse curso com o Vanderlei, depois os outros cursos que fiz, a convivência, por exemplo, com a Elisa Reis, né? Você pensa em pessoas que disseram um negócio para você e aquilo foi importante. A Elisa corrigiu um trabalho meu de sociologia e disse, olha, você devia fazer parágrafos mais quebrados, assim, você não escrever um parágrafo de 10 linhas. Então, isso é uma pequena coisa, né? Mas mudou, porque a partir daí nunca mais eu escrevi um parágrafo e minha escrita melhorou. Outro professor importantíssimo para mim, o Amaury de Souza, né? Foi nosso professor, a gente ficar ele com aquela coisa antimarxista dele, só para espizinhar a Anísia, né? Que era, ficava lá, libertem-se desse cadáver. Não sei o quê. Mas uma... Mas quando eu resolvi fazer uma dissertação sobre integralismo, né? Uma coisa teórica, era ainda uma falta de autoconhecimento. E o Amaury foi meu orientador, ele não trabalhava com o assunto, ele chamou o Ricardo Benzaquem. Foi aí que eu conheci Ricardo Benzaquem para co-orientar. E foi um encontro, realmente, acho que nessa época o Ricardo se aproximava aqui do UPERJ também, e criava-se, possivelmente por influência dessa entrada do Ricardo, um ambiente de interdisciplinaridade que foi muito marcante nos anos 90, né? A ideia, nos anos 80 e 90, a ideia de Hayden White, as coisas, e isso possibilitou encontros, Luiz Costa Lima, enfim, um grupo que, inclusive, na casa de Rui Barbosa, quando o Olavo Brasil era diretor, ele quis criar um grupo assim, com Zé Murilo, com Costa Lima, eu, não me lembro mais alguns colegas, e isso foi uma experiência muito interessante, foi um momento de várias, para uma pessoa que vinha de uma formação meio difusa como a minha e que pouco depois começava a trabalhar no Museu da República, essa ocasião foi ótima. Eu sempre tive uma coisa mais ensaística, né? E aqui também a professora Lícia Valadares, que foi minha professora de métodos qualitativos, e aí a leitura de alguns autores, né, May Hill, o Richard Hogarth, né, e outra coisa interessante, a Lícia foi que me deu para ler o Luiz Edmundo, o Rio de Janeiro do Meu Tempo, que é uma coisa que está, né, você não imagina num curso de sociologia, e para mim foi ótimo, porque
no curso dela, eu fiz um trabalho sobre o bairro do Catete, singularidades de um bairro do Rio, e que eu usei muito os métodos qualitativos, que, para mim, eram bem mais fáceis que os quantitativos do Edmundo, e que eu não conseguia passar. Mas o fato é que esse UPERJ, né, do começo da minha vida, né, teve características assim revolucionárias do ponto de vista pessoal, intelectual, né? Te obriga, claro, uma coisa, por exemplo, que o Amaury me fazia a gente fazer era resenha. E aí esse negócio de fazer resenha foi sensacional. Eu me lembro que eu fiz o Caminho da Servidão, né? Aqueles autores, mas então você lia completamente, e isso para mim foi muito importante, porque depois eu comecei a escrever muito em jornal, fazer resenhas de livros, etc. E esse aprendizado aqui com um leitor muito cuidadoso, que era o Amaury, ele marcava tudo, revia, etc., foi muito importante. Então, essa fase do mestrado, eu, como Michel, fui daqueles que passou 10 anos entre o mestrado e o doutorado, né? Eu saí do mestrado e deixei a tese de molho, fui trabalhar no Museu da República em 1983. Lá, esse trabalho que eu fiz com a Alicia Valadares foi interessante, porque era no Catete, então as duas coisas funcionaram. E o professor Luiz Werneck da Silva, um historiador já falecido, ele estava montando uma equipe de pesquisa e me sugeriu escrever uma história da casa dos presidentes, né, o Palácio do Catete. E aí eu escrevi um livro, que foi lançado em 89, Histórias de Presidentes, a República no Catete, que eu não tinha compromisso acadêmico nenhum, então dei vazão aos meus piores instintos, né? Eu pude usar muita caricatura, marchinha de carnaval, biografia. Então, esse livro é uma espécie de crônica das presidências, teve um sucesso muito grande, foi matéria na Veja, eu fui no programa do Jô, ainda no SBT, então foi uma... E, quando fazia esse livro, eu descobri o tema que foi da minha tese de mestrado, dissertação, o Mendes Fradique, autor da História do Brasil pelo Método Confuso, um livro sensacional, que eu, quando li, digo, mas que coisa é essa? Isso é um trabalho modernista, né? Era uma coisa carnavalizada, um livro escrito em 1920, e fui descobrir quem era o Mendes Fradique. Eu gostava muito de sebo, então ia muito aos sebos do centro, e num deles conhecia um senhor, seu Santana, acho que era lá na Marechal Floriano, que tinha conhecido que ele era o Zé Madeira de Freitas, um médico, né, que tinha sido integralista, olha que meus dois temas se encontravam, né, e que tinha sido bastante maltratado depois do putsch integralista de Guanabara. Então, eu descobri onde morava a família e fui lá e fiquei amiga da filha e da viúva, que ainda era viva. E a filha é sogra do Zé Augusto Pádua, nosso colega daqui também do UPERJ, coincidência, né? A Aparecida já morreu também. E aí, a partir daí, eu fui buscar tudo que ele tinha feito e construir o meu objeto em cima dessa coisa de um modernismo, de uma boemia literária, né, que tinha muito de parnasiana, mas que curiosamente, migrava todo por uma posição bastante conservadora nos anos 30. Né? Por que o Mendes Fradique, tão carnavalizado dos anos 10 e 20, vira integralista e tem uma coisa católica muito forte? Era um caldo cultural que marcou um momento da história intelectual brasileira, que foi o tema da minha dissertação de mestrado com o professor Zé Murilo. Eu fiquei bastante tempo para defender. Quando eu fiz a prova para o doutorado, que foi defendi em 97, fiz a prova no fim do ano, e o Werneck perguntou: você demorou 10 anos para fazer, e agora vai ficar outro tanto para fazer o mestrado. Mas aí o doutorado eu acabei trabalhando com um tema, que é hoje o meu tema principal, a imprensa da independência, o debate político nos jornais, passando também um pouco ainda por essa coisa da retórica, do humor, mas que foi que cada vez mais, curiosamente, né, me aproxima. O último livro que eu escrevi ainda não foi publicado, é uma biografia do Hipólito da Costa, e que foi um pensador liberal brasileiro que viveu na Inglaterra e que me obriga a rever muito dos contratualistas, que foi o tema do meu trabalho aqui, né? Os temas que estão sendo discutidos nessa imprensa do começo do século XIX. Né? Eu acho que
estou falando exclusivamente do ponto de vista pessoal, imagino que a minha história é vulgar, mas algo fica provado. Muita gente boa viveu, né, esse tempo que eu estava aqui. Eu e Nízia fomos contemporâneos, mas no ano seguinte entraram Marco Shaw, Gilberto Rockman, Marcelo Jardim, né, o Jasmin, desculpe, o outro colega que nós tivemos, que era da minha sala nesse curso do Vanderlei, Luiz Eduardo Soares, né, tanta gente boa que... ele fazia essa cadeira só do Vanderlei. Então, a gente teve um momento, né, claro, muito diferente. Talvez eu nem passasse na prova hoje com esses professores tão rigorosos, né? Porque, na verdade, a coisa da interdisciplinaridade, aí eu tenho uma visão crítica, o Hayden White, essas coisas do pós-moderno, hoje eu vejo muito como teorias que, de alguma forma, quebraram alguma coisa dentro de concepções, né, construídas ao longo da história da ciência, etc., que relativizaram demais, né, a questão do conhecimento. Eu acho que muito do que está acontecendo hoje é culpa do pós-modernismo. Essa é a minha opinião de pessoa que viveu, foi uma leitora entusiasta do Hayden White, achava graça dessas piadas do Amaury e muitos dos nossos contemporâneos, mas essa erosão, né, de uma base que construída no Ocidente... Eu fiz uma vez uma resenha que o Zé Reginaldo me encomendou de um livro de um antropólogo chamado James Clifford, é um pós-moderno. Então, a tese do James Clifford, uma das teses, era uma coletânea, era de que o etnógrafo ele tinha que dar ao etnografado, né, ao índio, ao nativo, qualquer coisa, índio pode, a oportunidade de etnografar a sociedade, o mundo dos brancos. Eu disse assim, mas que ideia mais estapafúrdia, porque a etnografia ela surge de uma cultura ocidental que está se questionando, que olha para aquelas pessoas e quer entendê-las. Não significa que o índio ou o africano, o que seja, vai olhar para aqueles brancos sem graças e querer fazer uma etnografia, né? Na verdade, essas coisas são também etnocentrismos, né? Também maneiras de você tentar fazer com que o outro... E acho que essa mudança, né, que o pós-moderno trouxe, no sentido de destruição de uma cultura ocidental construída pelo iluminismo, ela precisa ser avaliada agora, né? Na medida em que a gente vê pessoas relativizando. Se o aluno, tem até um filme, não sei se é uma comédia, da aluna da escola primária, que a professora pergunta quanto é 2 mais 2, ela diz 22. É reprovada e os pais questionam na justiça por que aquela visão tão interessante da filha dele sobre 2 mais 2 não pode ser levada em conta, né? Isso é um radicalismo, mas isso também faz parte de algo para a gente pensar, né? Pensar naquelas matrizes, né, de valores de humanidade. Eu gosto muito de um texto do Thomas Bunn, no livro da Perspectiva, em que ele fala que construiu seu pensamento a partir da razão iluminista, da psicanálise, enfim, da antropologia também, mas que você nunca perdeu um norte, né? Um norte que guiava as pessoas sobre o que era bom, o que era ruim, né? O que é errado ou certo, mesmo transformado pelas conquistas culturais que a antropologia trouxe, que as artes trouxeram. Você está vivendo hoje o resultado final de pessoas que podem relativizar qualquer verdade, né? A Terra é plana. Eu estou dizendo, dane-se, que você viajou, fez... Então, eu acho que é preciso fazer uma revisão crítica do que foi o pós-modernismo e do papel que ele teve para as ciências humanas, não só para as ciências humanas, para o pensamento humano. A ideia de que o Ocidente não tem compromisso nenhum com aquelas pessoas que ele levou o mundo ocidental e elas foram deixadas a religiões que implicaram na destruição, né, da Líbia, na destruição do Afeganistão, etc., né, depois de anos de intervenção, você vai e entrega essas pessoas às suas religiões e você, de alguma forma, tirou um compromisso que você, como colonizador, você impôs à sua cultura. Essas pessoas viraram ocidentais. Agora, o que eles têm lá é algo completamente diferente, né, construído, nem se sabe por quais motivos. Então, acho que
Bom, isso é uma reflexão a partir dessa leitura de muitos anos claro, eu sou ainda uma pós-moderna, digamos assim. Eu acho que o Robert Darnton, os autores de história que foram buscar no Clifford Geertz, né, uma forma de olhar para a história, tudo isso é uma contribuição, mas que a gente não pode tirar os pés do chão, né, não esquecer que há um lugar. E para a razão mitigada pelo sentimento, pela espiritualidade, mas que ela tem que dar um norte. Obrigada. Bom, agora são 17h40. Acredito que esse seja um tempo pequeno para fazer perguntas e respostas. Não sei, enfim. O Charles está tendo que ir embora também. E já que é um tempo pequeno, eu vou aproveitar o sincerismo generalizado para falar um pouco da minha experiência como aluno, porque também eu fui um ex-aluno aqui da casa. E, enfim, não sei se a minha experiência é tão abonatória assim, porque... bom, não sei se Sobradinho, lá no Distrito Federal, de onde eu vim, é mais longe de onde a Isabel veio, mas... exatamente. Mas Sobral é quase os Estados Unidos de Sobral, como eles chamam lá, né? Mas em Sobradinho nunca eu tinha ouvido falar do UPERJ também. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do UPERJ, eu já tinha lido pessoas daqui, mas não sabia que elas eram daqui, e eu fui me consultar com um professor na graduação em Ciência Política e dizer que eu queria fazer mestrado. E eu perguntar para onde eu iria, né? E ele falou, não vou dizer o nome do professor, e ele falou assim, não, pode ir para qualquer lugar do Brasil, e está muito perto aqui, tá bom? E aí pode ir para qualquer lugar, os programas são mais ou menos equivalentes, e etc. e tal, só não vai para um lugar. Qual? Para o UPERJ. Aí eu falei assim, pô, por que? Você fica curioso, né? Não vai ali não, aí você fica com vontade de botar o dedo para levar choque, né? Aí ele falou assim, não, lá é muito bom, mas está falindo, vai fechar. Então, os professores estão sem salário, e etc., e vai fechar, é uma questão de pouco tempo. Enfim, teve uma história aí que eu não vou contar e tal, e naquela época eu fazia graduação em Ciência Política, mas como eu não conhecia nada de antropologia, eu falei assim, eu quero ser antropólogo porque é chique, e etc. e tal. Então, fui para o IFIX, gostei muito, enfim... mas realmente não entendi muita coisa de antropologia e fiquei um pouco desesperado. E tinha uma amiga na época que depois se tornou minha companheira, que é antropóloga, que falou assim, por que você não vai lá para o UPERJ, né? Você fez ciência política, lá tem sociologia, você pode ir para sociologia e tal. E eu falei assim, mas lá não já faliu, não é um negócio assim? E aí eu vim fazer uma matéria aqui com a professora Maria Alice Rezende. E aí eu me lembro que o primeiro dia que eu botei o pé aqui, indo fazer essa matéria, tinha um coquetel daqueles, assim, que a gente tem uma tradição. E eu falei, é esse o lugar que está falindo? E aí eu vim aqui fazer uma inscrição, mas aí passou um champanhe, assim, eu dei aquela golpeada de aluno de mestrado, assim, aquele negócio assim, peguei, enchi a cara, comi pra caramba, não conhecia ninguém e tal, e fui muito feliz. Eu falei assim, não está parecendo que está falindo, não, acho que eu vou fazer essa matéria e vou dar uma monitorada aqui nas contas da casa. Fiz depois outras matérias aqui ainda no mestrado, e depois, enfim, fiz a seleção para o doutorado aqui, passei, e hoje sou professor, mas eu só estou falando isso para enrolar um tempinho e lembrar que o coquetel vai ser agora. No falecido Orkut tinha uma... Não, vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor, porque se todo mundo beber muito hoje, ninguém vai vir amanhã, né? Mas no falecido Orkut, que a juventude nem lembra mais o que é, tinha uma comunidade chamada Foi Tanto Coquetel que eu doutorei, que era uma comunidade dedicada ao UPERJ. Então, assim... E para além da brincadeira, eu acho que os coquetéis têm uma função fundamental na casa. Nos coquetéis eu conheci boa parte dos professores de folgado, conversando de música e alguma outra coisa. Depois eu falei, era professor, devo ter falado alguma merda e etc. Mas, enfim, acho que é isso. Queria agradecer a fala de todas e todos. Acho que foram falas muito legais. Vamos lá. O coquetel do UPERJ foi no Hotel Glória. Hotel Glória não, foi aquele da esquina, como é que chama? Não, gente, que aquele não, está reformando agora, Hotel Glória. 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 Estava reformando, agora tem uma carcaça. Só tem uma carcaça. A gente... Aí aquilo era luxo. Pois é, e quando eu cheguei aqui já falaram assim, não, você já pegou a fase dos coquetéis meia boca aqui.
Então, Bom, não sei se alguém tem uma outra anedota para falar de coquetel. Já estamos na cerveja. Inclusive, nesse coquetel, nós teremos um dos patrimônios da casa, que é o pãozinho com mostarda e mel, que existe aqui na casa há mais ou menos 45 dos 50 anos da casa. Bom, obrigado, gente. A gente volta amanhã às 10h.